depois do início, vai vendo a reunião em andamento, tá? Então, vou colocar aqui para gravar dessa forma vocês, os clientes de vocês conseguem acompanhar também, tá bom? Então, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre as campanhas internas do próximo mês, tá? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, só para ficar claro aqui. Aí, boa. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo, tá? Então, para a gente ser bem pontual aqui com o horário de vocês, só para explicar um pouquinho sobre essa questão das campanhas e tudo mais, hoje, gente, essas campanhas internas que a gente fala para vocês são basicamente estratégias que ajudam na clínica, né, de alguma forma, a aumentar o faturamento sem você precisar aumentar mais o investimento em marketing ou contratar novas pessoas, é trabalhar com aquilo que você já tem, ok? Então a gente buscou criar isso usando as temáticas que tem todos os meses, adaptando para a odontologia, tá? E hoje eu sempre gosto de trabalhar com isso aqui passando para vocês, porque o novo mês vai chegar. Aí, ao invés de você começar a pensar isso lá no outro mês, lá quando já iniciou o mês, dessa forma vocês já estão preparados, dessa forma vocês já começam o mês sabendo exatamente aquilo que precisa ser feito. Beleza? Então vamos lá, tá? As ações internas, essas estratégias, elas servem então para auxiliar vocês no atendimento aos leads. Então vocês podem usar isso no atendimento ao lead, na ligação, no WhatsApp, ali na conversa, né? Então vocês podem usar isso a favor de vocês em todas as áreas que vocês acharem pertinentes. Por quê? Quando a gente trabalha com isso, a gente dá mais contexto para o paciente. A gente coloca uma analogia para ele, né? A gente coloca para esse paciente uma história, tá? Então fica mais fácil dele entender e também fica mais fácil da gente conseguir passar para esse paciente de que isso tem um início, meio e fim, não é para sempre. Então a gente consegue trabalhar bastante em cima disso. Além disso, conseguimos também resgatar os pacientes adormecidos, né? Pacientes inativos, pacientes que não fecharam, auxilia nessa parte também, ajuda na negociação, assim como foi na explicação do atendimento ao lead, também ajuda na negociação, porque a gente consegue, né, falar para aquele paciente que essa é uma campanha válida só para esse mês, a gente consegue trabalhar com escassez, a gente consegue agregar mais valor do que só falar, não, aqui esse valor eu só consigo fazer esse mês. Tá, mas por que você consegue fazer esse mês? Por que eu tô com uma tabela diferente? Então a gente dá contexto naquilo que a gente fala. Serve também para decorar a clínica, né? Ou seja, a gente sempre trabalhar com algo, um ambiente diferente para o nosso paciente, né? Trabalhar com uma experiência bacana para ele, né? E dessa forma a gente consegue oferecer uma experiência melhor e fidelizar os clientes, beleza? Então, quais são as ações que nós vamos ter esse mês? Então, nós temos aí o Dia Mundial do Sorriso, tá? Então, essa é uma data, tá? Que vocês podem trabalhar como dia, como mês, né? Mês do sorriso. E aí, o que você pode pensar? Que tipo de tratamento que faz sentido? Né? De repente é um clareamento, já que está chegando no fim do ano aí, o pessoal já começa a se preocupar com isso. Não, de repente é uma ação de prevenção, para a gente ter esse cuidado. Não, de repente aqui se encaixa mais com implante dentário, ortodontia, enfim, então dá para você trabalhar com isso, tá? Temos o Dia das Crianças, então essa é uma ação bem legal para a gente trabalhar, principalmente para quem atende odontopediatria, para quem gosta desse segmento, é para ser um dos melhores meses aí na sua clínica, tá? Dia do Professor. A gente gosta de trabalhar bastante com esse público, tá? Porque ele é um público que normalmente vai iniciar o tratamento no mesmo dia, então a gente tem uma preferência por esse público, e a gente colocou aqui porque existem muitos professores, né, que precisam fazer o tratamento, né, e a gente usa essa temática, então, já que é uma profissão, né, que faz sentido, uma profissão teoricamente qualificada, né, que tem ali normalmente o interesse e até a condição financeira para iniciar o tratamento. Tá? Temos aí também o Dia do Dentista, ou seja, esse mês também a gente pode trabalhar bastante com essa comunicação, né, que a gente tem do Dia do Dentista, do mês do dentista, então é algo que a gente pode fazer também, usar alguns elementos bem legais, tá? Fora isso, a gente tem também a campanha, tem também não, né, mas você precisa ver se você tem um aniversário da clínica, porque muitas clínicas acabam esquecendo, tá? E a gente também sempre recomenda você visualizar se tem um aniversário da sua clínica, da sua cidade ou não. Porque, às vezes, o aniversário da sua cidade, a outra clínica não sabe. A outra clínica não faz uma ação em cima disso. Então, você pode trabalhar com isso ao seu favor.
Beleza? Então vamos lá, tá? Qual que é a ideia da gente trabalhar aqui, tá? Então nessa estratégia aqui, a gente tem do Dia Mundial do Sorriso, a gente recomenda essa comunicação, tá? Então nessa comunicação, a gente coloca ali uma comunicação em texto, porém nada impede você de fazer um vídeo, nada impede você, né, de repente trabalhar com isso aqui em áudio e até mesmo ligação, ok? Aqui está em texto para explicar para vocês, né, de uma forma que vocês consigam entender, mas o contexto é esse, tá? Então, ação nacional na odontologia, né? O Dia Mundial do Sorriso. Então, nesse mês, estamos com o Dia Mundial do Sorriso e a clínica tem como missão chamar o máximo, né, o maior número de atenção possível das pessoas para a importância do sorriso. Então, a gente está fazendo uma força-tarefa, né, e o nosso dentista pediu para eu te chamar para você vir fazer uma, né, uma consulta de check-up, uma avaliação de check-up preventivo, junto com você, a sua família, né? Então, a gente já usa isso para tentar trazer outras pessoas também. E o dentista, nosso doutor, faz questão, né, que você venha para garantir que está tudo bem certinho com vocês, tá? Então, não tem motivo para você não vir, né? Basicamente isso. E aí, aqui a gente coloca uma chamada para ação, qual o melhor dia e horário para você vir na clínica. Beleza? Então a gente trabalha com essa comunicação aqui. Obviamente você pode adaptar de acordo com a sua realidade, tá? Aqui a gente deixou algumas imagens para vocês trabalharem. Você pode usar isso nas redes sociais, no WhatsApp, no status, como vocês acharem melhor, tá? Dia das Crianças, aqui é a outra ação que nós temos. A ideia também é a gente trabalhar tirando aquele medo, né, que às vezes muitos adultos tem até hoje de dentista, porque talvez lá atrás passaram por experiências ruins, né? Então aqui a gente trabalha nessa comunicação como uma utilidade pública, ou seja, algo que a gente quer também transmitir para o maior número de pessoas, né? Não deixe de cuidar da saúde das suas crianças. Muitos adultos ainda sofrem com o medo de dentista, principalmente por conta das experiências anteriores, né? E é exatamente por isso que você não deve adiar a visita da criança ao consultório. Né? Então, o que a gente quer trabalhar aqui? Como tem esse medo das crianças, que todo mundo já conhece, né? A gente trabalha com essa comunicação, lembrando de trazer ao dentista de uma forma mais indireta, certo? Então, com o acompanhamento odontológico, ela evita, né, diversos problemas e até mesmo dores desnecessárias, evitando com que essa pessoa passe pelo mesmo que ela passou. Então, vamos agendar um horário para vocês? Então, a gente coloca aqui uma comunicação em relação a isso. Beleza? Então, aqui também tem algumas imagens, né, para vocês trabalharem, daí vocês dão uma olhadinha aqui qual que faz mais sentido para vocês, se for o caso, tá? Mas se você achar que esse público é interessante de trabalhar, vale a pena fazer um esforço para você comunicar para o maior número de pessoas possível, tá bom? Aqui temos o dia do professor. Então, aqui é a gente trabalhar com uma homenagem para eles, né? Então, se você tem no teu CRM, se você tem no teu sistema quem é professor, por isso da importância de ter lá aquela questão bem alimentada da profissão, né? Porque daí a gente consegue comunicar diretamente com quem está, né, de cada categoria, tá? Então é algo legal para vocês fazerem também, beleza? Aí nesse mês a gente então tem, como eu falei, o Dia dos Professores, e aqui a gente coloca essa comunicação. Então a nossa ideia é a gente homenagear de alguma forma essas pessoas, e a gente coloca que por conta do professor, a gente usa isso para preparar uma condição especial, né? Que por conta disso a gente está com condições facilitadas, vamos falar assim. Beleza? Então a gente coloca essa comunicação aqui, e aqui também tem 3 imagens para vocês estarem trabalhando e vendo aquilo que mais faz sentido para vocês, tá bom? Como eu falei, é uma data legal, é uma profissão também muito interessante da gente trabalhar, é um público qualificado, quando a gente sobe campanhas, normalmente a gente consegue ter um bom retorno, então a gente usa essa data também para a gente conseguir captar novos pacientes, tá bom? Tem muitas pessoas, né, que são professores, que estão precisando aí fazer algum tipo de tratamento, e aí quando a gente personaliza para essa pessoa, para essa profissão, ela se identifica, faz sentido para ela, tudo fica mais fácil ao longo do nosso processo. Beleza? Bom, o que mais que a gente tem aqui? E aí, para finalizar, né, uma das ações também que eu acredito que, assim, vai ser muito interessante se você souber trabalhar, que vai dar bastante retorno para vocês, é o dia do dentista, né, que pode ser o dia como pode ser o mês, tá? Então a gente entra com aquela comunicação clássica, né, de que o dia é nosso, mas quem ganha o presente é você. Então, dia 25/10 é o dia do dentista, e o maior presente que você pode nos dar é um belo sorriso espantado no rosto, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente usar essa temática do dia do dentista, do mês do dentista, para vocês trabalharem, né, a favor de vocês, seja na campanha, seja nas redes sociais organicamente, seja no WhatsApp, seja com a base de vocês, mas é
se você souber trabalhar para ser uma data muito importante para vocês, né? Porque isso está sendo especificamente para o nosso segmento, né? Para o segmento da odontologia. Então a gente pode e deve usar muito isso ao nosso favor. Beleza? Assim como, por exemplo, às vezes tem Dia dos Pais, Dia das Mães, isso aqui agora é algo referente à nossa profissão, referente à sua profissão, referente ao seu trabalho, né? Então, realmente é algo que você pode fazer aí bem especial, tá? E aqui a gente coloca para finalizar uma chamada para ação. Lembrando, aqui está em texto, mas você pode fazer isso em vídeo, você pode fazer isso em áudio, né? Você pode comunicar com a sua base da melhor forma que você achar. Tá? Aqui a gente deixou mais algumas imagens, tá? Só para realmente dar algumas variações ali para vocês. Mas de repente pode ser uma imagem da equipe de vocês, um vídeo da equipe de vocês, né? Aí vocês podem ficar à vontade em relação a esses pontos aqui, tá? E aí, gente, agora não é necessariamente uma data temática, né? Uma coisa que está no calendário, mas sempre, né, depois que a gente passa da metade do ano em diante, a gente começa a trabalhar com essa questão de que o ano já está quase acabando, para a gente pegar aquelas pessoas que, né, combinaram, colocaram como meta de fazer o tratamento e ainda não fizeram. Né? E também, fora esse público, as pessoas que, mesmo que não colocaram como meta, mas que estão precisando de algum tipo de tratamento, ou que aconteceu algum problema, que ao longo do tempo ela foi, né, desenvolvendo essa necessidade de iniciar esse tratamento, a gente agora, como o ano está acabando, essa situação vai batendo na porta, o tempo vai correndo contra ela. Então a gente tem que usar isso a nosso favor no sentido de uma escassez, né? No sentido de, poxa, o ano já está quase acabando e você ainda não conseguiu iniciar seu tratamento. Porque as pessoas, elas gostam de virar o ano com tudo pronto, né? Então elas gostam, é como se o ano que estivesse acabando fosse um ciclo aonde a pessoa tem algumas atividades, vamos dizer assim, e que a gente precisa estar fazendo algumas coisas dentro desse ano. A gente não gosta de, às vezes, ficar postergando, né? Então, essa é uma estratégia legal de vocês trabalharem, porque quanto mais perto do fim do ano fica, mais isso aqui vai ficando poderoso, mais essa escassez vai fazendo sentido, mais essa escassez vai, de fato, sendo realidade para o paciente. Entendeu? Então, depois, quando o paciente, se você souber comunicar isso aqui, ele vai olhar para você e vai falar: nossa, verdade, eu tenho que iniciar meu tratamento porque está quase acabando o ano. De repente é porque ele vai viajar, de repente é porque depois não vai achar mais nada aberto, de repente é porque, né, ele vai ter umas férias legais, vai ter família que vai visitar ele, enfim, né? Então, de repente, porque ele simplesmente quer comer alguns alimentos. Então vocês podem trabalhar bastante com esse tipo de comunicação aqui, beleza? Então tá aqui, nosso dentista ainda não acredita nisso, metade do ano já foi, né, já até passou, ou você pode colocar o ano já está acabando, como vocês acharem melhor, e você ainda não conseguiu iniciar o seu tratamento. Vamos agendar um horário com o nosso dentista para ele cuidar de você, né? E aqui a gente coloca perguntando se então prefere vir de manhã ou prefere vir de tarde, tá? Então, gente, nós fazemos isso aqui para trabalhar muito com essa questão da escassez, trabalhar muito, lembrando o paciente que o ano está acabando. Veja bem, né? Com essa imagem a gente ilustra muito isso, né? Aqui no caso está claro, né, que a gente está mais perto do fim do ano do que desse tanto que já passou, né? Do que desse começo, vamos dizer assim, né? E aí então temos praticamente aí só mais esse período aqui para a gente iniciar, né, o tratamento, ou para esse paciente iniciar o tratamento, com essas condições e tudo mais. Então, é mais para trazer realmente esse senso de urgência, né, esse senso de vamos começar, né, daqui a pouco também começa a questão de 13º salário, né, então tudo isso vai também fomentando, de repente, a esse paciente, né, de iniciar o tratamento com vocês. Beleza? E lembrando, né, quem é cliente prospecta, a gente fornece um roteiro de vídeos juntamente com as campanhas internas. Então, isso foi uma sugestão de vocês, né, onde vocês falaram, poxa, e se a gente usasse essa questão dos vídeos também, né, se a gente usasse essas datas temáticas para gravar vídeos. Então, beleza, a gente criou roteiros, diversos roteiros, né, sobre essas ações temáticas, e aí a gente, no caso, está disponibilizando isso aqui para quem é cliente, ok? Então tem várias ideias lá, né, de vídeos que vocês podem usar de acordo com as datas temáticas, ok? Então quem é cliente pode estar solicitando para a gente caso por algum motivo você não tenha recebido ainda, beleza? E aí só para finalizar, né, sempre falando aqui do CRM, a gente usa bastante isso aqui para estar fazendo, né, as estratégias, por exemplo, das campanhas internas. Então hoje, deixa eu só colocar aqui se eu consigo compartilhar
uma tela aqui com vocês, que daí a gente consegue ilustrar mais na prática aqui, um pouquinho como é que ele funciona. Né? Mas aqui, por exemplo, aqui eu deixei algumas atividades, né? Chamar pacientes que não fecharam, chamar pacientes ativos para pedir indicação. Então, o que eu convido vocês a refletirem? Qual estratégia aqui faz mais sentido com cada data temática que a gente tem? Né? Então, de repente, eu quero pegar do mês do dentista. Poxa, então deixa de repente eu pegar os pacientes que não fecharam e eu vou usar a temática do dia do dentista. Né? Então, vou falar para todo mundo que, por conta do mês do dentista, a gente está selecionando esse paciente que, por algum motivo, ele veio e não fechou o tratamento para vir iniciar com uma condição diferenciada. Entendeu? Então, é muito isso. Eu pegar, né, e pensar de forma estratégica qual data temática combina com cada estratégia, com cada categoria aqui de pacientes. Beleza? Então, o nosso CRM, ele tem essa carinha aqui, e aqui, né, no caso, como são mais de 100 funcionalidades, eu não vou passar por todas elas, mas só pegando aqui, por exemplo, uma estratégia que você poderia fazer, eu vou pegar todo mundo, então, que não fechou o tratamento, né, lá do sistema que vocês possuem, e vou subir aqui, importo a minha planilha Excel, certo? E aí, no caso, eu consigo fazer o disparo. Então, vou só fazer um exemplo aqui para vocês, colocar aqui algumas imagens, algumas pessoas, só para vocês verem. Seleciono aqui o meu texto, então quero colocar aqui o meu texto. Pode ser texto, pode ser áudio, pode ser imagem, pode ser vídeo, como vocês acharem interessante, né? Colocou aqui a comunicação, a ferramenta vai fazer o disparo assim que você selecionar. Tá? Então, essa é uma estratégia que vocês podem trabalhar, né? Então, coisas simples e vocês já conseguem trabalhar com toda a base de vocês, né? Isso, peguei o exemplo aqui de vocês do mês do dentista, né? Deixa eu só tirar aqui. Opa. Então, outra coisa que a gente tem também para a gente trabalhar. Temos aqui também, então, por exemplo, pedir indicação. Então, o que eu faço com a campanha de indicação aqui? Eu posso pegar todo mundo, né, que fechou o tratamento com vocês, pode pegar isso pelo próprio sistema de vocês. Novamente, importa aqui a planilha, né? Vem aqui, vem importar planilha, coloca aqui e boa, né? Você pede uma indicação para todo mundo. Ou às vezes uma avaliação no Google para todo mundo é uma estratégia também, tá? Outra coisa que vocês podem fazer também, igual eu coloquei aqui no exemplo de vocês. Pô, quero pegar todo mundo que faltou de primeira consulta. Tá, de repente, que campanha temática, que data temática que faz sentido eu utilizar? Então, deixa eu voltar aqui para aquela primeira que a gente conversou. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, a gente tem todas essas datas temáticas aqui. Então, qual que faz sentido, de repente, eu trabalhar para essas pessoas que faltaram? Poxa, então, de repente, eu já usei a do dia do dentista, mas eu usei para pessoas que fizeram a avaliação e não fecharam. Depois, de repente, eu posso usar também para essa questão das faltas. Então, eu posso colocar, né? Olha, a gente viu que você faltou, por algum motivo você não conseguiu comparecer, mas é que esse mês a gente está com uma campanha aqui específica do dia do dentista, né, específica do mês do dentista. E aí a gente está criando uma condição muito interessante, eu não queria que você ficasse de fora, né? Então a gente pode trabalhar com isso até para aquela pessoa que faltou, para trabalhar como um incentivo, às vezes um empurrãozinho, para ela vir aqui fazer a avaliação dela. É uma estratégia, né? Ou então pode ser o do mês do sorriso, já que essa pessoa faltou, né? Então tudo isso a gente pode trabalhar, né, de forma bem simples, usando o CRM, igual eu expliquei aqui para vocês, que são 2 cliques e vocês vão conseguir fazer o envio de vocês. Tá bom? Aqui são só algumas ideias, né, do que vocês podem fazer. Então, fez a avaliação e não fechou, pedir indicação, fez o procedimento e nunca mais voltou, que isso aqui vai salvar o ano novo, né, de muitas clínicas, pessoas que abandonaram o tratamento, faltaram de primeira consulta, inadimplentes, leads que não agendaram, né, talvez você tenha alguma parceria aí, banco de dados, coisas nesse sentido, pedir avaliação no Google e fazer ali a campanha de aniversariantes do mês. Enfim, então tem bastante coisa que vocês podem fazer, como eu falei, né, trabalhando somente com a base de vocês. Tá? Então, voltando aqui para o CRM, por exemplo, para vocês verem, a gente consegue fazer os disparos para quem você já tem o contato salvo, para quem não tem, pelas etiquetinhas, caso vocês já usem. Temos os grupos, né? Isso aqui vocês não vão usar tanto, mas a gente tem os contatos de grupos, pessoas que estão dentro de um grupo. A gente tem o CRM, que são aquelas abinhas que eu mostrei para vocês. Perfil de contato são aquelas informações que você vai colocando, aniversariante do mês, gênero, coisas nesse sentido. E o importar de planilha para você subir a tua planilha aqui. Então você pode pegar de algum lugar leads e aí você sobe aqui
e faz o disparo, que pode ser em áudio, pode ser em vídeo, né? Pode ser uma imagem, como vocês acharem melhor aqui, a gente consegue fazer esse disparo e, consequentemente, trabalhar com a base de vocês. Beleza? Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era mais ou menos isso, referente a essa questão das campanhas internas e como que vocês podem usar essas estratégias para aumentar o faturamento de vocês, tá? Como vai chegando agora o fim do ano, é natural que o resultado das clínicas odontológicas seja melhor, porque muitas pessoas às vezes fizeram o orçamento lá no início do ano ou nos meses anteriores, mas não iniciaram o tratamento. E aí, por conta da escassez, por conta do ano estar fechando, igual eu havia falado para vocês, muitos acabam voltando para iniciar o tratamento. Essa é uma observação. Também tem a questão de que as datas festivas, as férias, as viagens, muitas pessoas vão rever outras pessoas, todo mundo quer estar com um sorriso ali, com uma aparência bem legal. Então as pessoas procuram mais por tratamentos estéticos ou por tratamentos mesmo, né, para você fazer e ficar bem funcional ali, às vezes até para comer, coisa nesse sentido, ou para simplesmente evitar a dor. Beleza? Então, espero que de alguma forma esse conteúdo tenha feito sentido para vocês. Eu vou paralisar a gravação aqui, assim que ela ficar